Vamos começar então o nosso segundo episódio do Tá Esperando o Quê? Podcast. Podcast que conta histórias reais de pessoas que decidiram não esperar e tomar a decisão de seguir. Hoje aqui temos um convidado especial, convidado que já recomeçou várias vezes na vida dele. Então temos como tema hoje recomeçar. Porque devemos assumir as rédeas da nossa vida e recomeçar sempre que a gente achar necessário. Então hoje temos aqui Vinícius Teixeira, o cara que normalmente está atrás das câmeras, responsável por cuidar do nosso podcast, gravar nossos vídeos. Então hoje ele está assumindo a frente das câmeras. Vinícius, muito bem-vindo ao nosso podcast. Tá esperando o quê? Leandrão, muito obrigado pelo convite. Cara, é muito diferente, né? Você tá na frente das câmeras, mas vamos conversar um pouquinho, dividir um pouquinho minha história e falar sobre os recomeços da vida. Muito bom. Vinícius, que é empresário, filmmaker, já rodou muito nessa vida, vai ter muita história para contar aqui, todos os recomeços que ele passou. Então, antes da gente começar, Vinícius, conta aí uma curiosidade que pouca gente sabe sobre você. Cara, uma curiosidade que eu acho que pouca gente sabe é que por 8 anos eu trabalhei como youtuber. Assim, muita gente que hoje me segue, acompanha meu trabalho, me conhece. Acho que nem imagina que durante 8 anos eu tive um canal no YouTube e foi o meu emprego por 8 anos. Então... Olha só, o cara foi youtuber, o cara era influenciador, então. E o seu canal era do que, Vinícius? Cara, meu canal, o primeiro canal que eu tive, ele era de jogos. Eu sempre gostei bastante de jogar, então eu foquei muito nisso no primeiro momento, jogava bastante. Depois eu fui criando outros canais, então como eu gostava de viajar, eu tinha um canal de viagem, eu gostava muito de ver filme, ainda gosto de ver filme, né? Até pela minha profissão. E aí eu tinha um canal que era voltado para curiosidades de filmes, jogos e review de filmes também, o que eu achei. Então assim, eu fui variando bastante durante esse período que eu tive à frente das câmeras aí. Caraca, então foram mais de um canal? Mais de um canal, mano. Vários canais simultâneos? Ó, o primeiro canal era focado em jogos, só que era um jogo específico. Eu cheguei a 50 mil seguidores e acabei abrindo mão dele. E aí, quando eu mudei e migrei meu canal para estilo variado de jogos, aí foi quando eu comecei esse estilo de variados e segmentei todos os outros. Então, tinha um só de viagem, um outro só de curiosidade de filmes e tal. Então, aí eu segmentei melhor. Mas ele também teve a mesma performance de jogos? Não, o meu de jogos foi o principal, assim, que bombou mais. Os outros, eles bombaram, mas não tão igual o primeiro. E você jogava o quê? Cara, eu jogava muita coisa. Se eu era bom em alguma coisa eu já não sei, mas eu jogava Fortnite, FIFA, PUBG, que mais? Clash, enfim, jogava muita coisa. Eu gostava bastante de jogar essas coisas multiplayers, que eu gostava, a gente juntava ali com a galera. Isso era uma das coisas que era gostoso ali, porque eu não sentia como uma profissão, sabe? Era algo que era rentável pra mim, mas eu juntava com meus amigos e a gente ficava jogando ali de madrugada. Então, assim, era uma fase bem complicada da minha vida também, não vou mentir, porque eu trocava o dia pela noite. O que sua família achava disso na época? Ó, é legal, porque assim, no começo é muito estranho quando você fala que você é youtuber pros seus pais e pros seus amigos, porque a galera fala assim, tá gravando um vídeo pro YouTube e tal. Só que quando eu comecei a viajar com dinheiro. Não com dinheiro, mas com patrocínio deles, pagavam as viagens pra mim. E eu lembro até hoje uma vez que eu tinha esse canal de filmes, e aí uma vez a gente foi numa pré-estreia de algum filme da Marvel, que eu não lembro qual, na época que tava bombando todos os filmes da Marvel. E aí lá eu tava com a minha família e um moleque que me conhecia pelo canal me abordou e pediu foto e tal. Autógrafo. Então ali meus pais viram que tipo assim, nossa, o bagulho tá dando certo. E aconteceu a mesma coisa com os amigos. A gente saiu pro Outback
E foi a mesma coisa, a gente tava comendo e tal, o garçom chegou, perguntou se eu tinha canal, falou que tinha um menino lá que era muito fã, se eu podia ir lá na mesa tirar foto. E aí, tipo, eu acho que quando acontece essas coisas, assim, o pessoal que meio que tira um sarro de você, brinca com você e vê que, nossa, o cara realmente é reconhecido, o negócio funciona, sabe? Então, foi nesse momento que eu vi que tanto os meus amigos quanto os meus pais começaram a enxergar... Viraram a chave. Viraram a chave, começaram a enxergar por outro lado. E você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu sou péssimo de data dessas coisas assim, mas eu devia ter uns 25, talvez, por aí. Porque foi de 2011 a 2018, 19, se eu não me engano. Já faz uns 14 anos. Faz uns 14 anos. Então eu tinha 33 acho menos que 20. a matemática tá não é ruim. muito meu bom, não. 14 anos atrás você tinha 19 anos. 19? Então por aí, foi quando eu comecei. Mas quando rolou esse daí, né? Porque quando Já a gente começa, tava... já era um pouquinho mais pra frente. Muito bom. E você sempre pensou, você falou que não trabalhava com... Não era uma profissão inicialmente, né? Você fazia porque você gostava e tudo mais. Quando que você enxergou isso como uma profissão de fato, que, sei lá, começou a ganhar dinheiro, começou a ser abordado na rua pelas pessoas, os seus pais, os seus amigos, sua família começaram a olhar e falar assim, pô, ele tá... realmente isso é um negócio. Antes de eu ter esse canal no YouTube, eu já me considerava um empreendedor, que eu tinha uma empresa de marketing, né? Então, na época eu abordava mais sites, né? Então você não só jogava videogame ou fazia conteúdo para internet, você já tinha outro negócio antes ou durante? Antes eu tinha esse negócio de fazer site, divulgação ali no Google, enfim. E aí, em paralelo, eu comecei o meu canal. E aí, quando eu comecei a ver que o canal começou a ultrapassar o que eu recebia trabalhando com a minha empresa de marketing, eu falei, pô... Vou investir mais aqui. Eu acho que o caminho talvez seja mais pra cá. E aí foi quando eu acabei migrando, porque daí, né, tem aquela oscilação de pessoas que fecham trabalho com você, então... Teve um boom muito grande de fazer site, divulgação, depois deu uma caída, porque se eu não me engano, não sei se foi na época que começou o Instagram, que começou a bombar mais, e aí caiu bastante o meu negócio, eu comecei o canal começou a bombar. E aí eu falei, pô, vou focar mais por aqui, porque querendo ou não, eu tinha Esse já foi então o seu recomeço. Foi o meu primeiro recomeço, exato. Porque, pô, eu tinha uma estrutura, eu tinha um aluguel ali de um ambiente, tinha funcionário, então... Era um custo, e em contrapartida na minha casa eu tinha... Que custo? Zero. Porque era na minha casa, eu ficava jogando ali, enfim, tinha energia, essas coisas, mas nada comparado ao que eu tinha com a empresa. Então, foi meu primeiro recomeço ali, quando eu vi que dava pra... né, quando você começa, você nunca começa achando que vai dar certo. Você sempre começa com o pé atrás, eu sou muito realista nessas coisas. E aí eu comecei com o pé atrás... E aí eu vi que estava dando certo, eu segui pelo canal do YouTube. E aí eu senti que começou a dar certo. Foi quando eu comecei a receber o valor do monetização do YouTube. Nessa época, o que falam é que nessa época provavelmente ganhava dinheiro mesmo. Hoje parece que é uma... Não é tão fácil assim, né? Porque tem muita gente também. Então, né? porque antigamente era mais tranquilo assim, porque tinha menos gente querendo. Então, eu até brinco isso muito com as pessoas. Antigamente, se você fosse perguntar para uma criança o que ela queria ser, ela ia falar o quê? Jogador de futebol. Hoje em dia, você pergunta, a pessoa quer ser youtuber, tiktoker, enfim, alguma coisa, influenciador. Então, mudou muito isso. E na minha época lá, então, era muito isso. A galera queria ser jogador, então a gente começou realmente no começo do YouTube ali, capinando o negócio. Dizem que você seguiu pela linha de youtuber porque no futebol não vai muito bem, né? Não vou mentir não. Igual eu falei nos jogos, eu não sou muito bom nesses negócios não. O meu negócio era mais a resenha. Isso daí eu garanto. Tanto né, nas lives também, nunca fui bom em nenhum jogo, mas na resenha e tal, eu era bem engraçado, então acho que acaba cultivando mais a galera por isso mesmo. Boa. Aí você ficou vários anos e aí parece que teve um outro ponto de virada, né? Um outro recomeço na sua vida, onde você falou,
chega, não é mais isso que eu quero fazer outra coisa. Conta um pouquinho como é que foi esse momento que você falou, cara, não quero mais seguir por aí, quero sair da frente das câmeras. Eu sou bem difícil, assim, eu sou um cara bem... Se eu não gosto, eu não faço, sabe? E aí igual eu comentei, quando no começo era mais uma diversão e depois virou uma obrigação, porque você tinha que ter obrigação com o número, muitos likes, muitos seguidores, muitas visualizações, aquilo começa de uma forma negativa na sua cabeça e eu falei, cara, não quero mais isso. E aí, isso que eu mudei foi 2 meses antes da pandemia, se eu não me engano. E aí eu parei, e aí foi... Mas essas obrigações não eram você por você, né? Eram meio que outras pessoas sempre te cobrando. Apesar de você ser o seu canal, você tinha contrato com... A gente tinha contrato, por exemplo, na época eu tinha contrato com o Facebook, então a gente tinha que fazer 90 horas de live por mês. E, obviamente, a gente tinha obrigações, metas a bater. Então, por exemplo, a gente tinha que ter tantas visualizações, tantas pessoas te assistindo. Então, quando aquilo começa a trazer esse ambiente mais assim, isso acaba puxando e não é algo que eu goste. Eu gosto de fazer algo por amor, assim. Óbvio que a gente precisa de dinheiro, sempre, né? Não tem como, mas... Quando você faz algo que realmente você gosta, que você sente amor, é diferente de você fazer por obrigação. Ou seja, entendeu? no final você estava batendo cartão e não fazendo algo que Exato. realmente estava perdendo o gosto pelo videogame. Exato. Então, foi tanto é que quando eu parei de trabalhar com o canal, enfim, eu fiquei um bom tempo sem jogar porque aquilo que antes me dava um prazer, que era relaxante, se tornou uma obrigação e um negócio tão pesado que eu fiquei um bom tempo nesse bloqueio de não consigo jogar, não tenho mais aquela vontade, aquele tesão de tipo, nossa, eu vou jogar hoje, sabe? Então, foi muito tempo que eu tive isso. E aí foi onde eu troquei e tive um outro recomeço, que daí, nessa época do YouTube, eu conheci várias pessoas e uma delas tinha uma empresa de influenciadores, enfim, de jogos, que foi a Loud. E aí foi quando ele me chamou. Ele falou assim, você não tem interesse de vir aqui? Eu sei que você já conhece esse mundo do YouTube, enfim. Você não quer vir trabalhar com a gente? E aí foi quando eu falei, acho que é bom, né? Vamos lá, não tenho nada a perder. E eu sempre vou meio para essa linha, não tenho nada a perder, Vou experimentar. Vou experimentar para ver o que funciona. E aí eu entrei lá, fiquei 3 anos, assim, foi algo bem legal. Aprendi muito do que eu sei hoje. Então, nunca cheguei a fazer um curso específico de filmagens em si. Tudo que eu aprendi foi lá com o pessoal, na experiência, na prática realmente, né? Então, foi algo bem diferente, bem legal. Boa. Queria pegar 2 pontos aqui que você falou, até para quem realmente acha que precisa de muita coisa para começar, né? Você teve aí os seus momentos de recomeço e tudo mais, tinha uma agência de marketing, mas aí começou a gravar vídeo. Nesse momento que você começou a gravar vídeo, o que você tinha de equipamento de fato para gravar e o quanto exigia de coisas caras ou conhecimento dentro dessa área de gravação, ou você começou na raça, com celular, ou etc. E você comentou também que não chegou a fazer nenhum curso de especialização na área, quando você já estava na Loud e tudo mais, aprendeu muito na prática. Uhum. Mas o quanto você foi atrás de informação, não em forma de curso, mas em forma de, sei lá, conteúdo na internet, vídeos de YouTube, ou até com os contatos que você tinha, né, dentro do ambiente que você estava, quanto o ambiente representou seu desenvolvimento nessa área de vídeo e tudo mais? Na verdade, eu acho que as duas perguntas meio que se complementam, porque assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que buscava muito na internet as coisas, então até quando eu comecei não tinha muito equipamento, eu tinha um celular velho, capenga, e aí a gente teve que, né, na época não tinha como gravar a tela do celular, então a gente tinha que fazer uns macetes lá para conseguir gravar. E aí eu gravava, jogava pro computador
e meu computador também era super velho, então, tipo assim, era muito difícil. Às vezes eu demorava, tipo, 2, 3 dias para conseguir renderizar o vídeo, editar o vídeo. Mas isso nunca foi um empecilho, assim, pra mim, sabe? Porque era algo que, igual eu falei, eu gostava muito de fazer e eu não fazia por obrigação, eu fazia porque era algo que eu gostava. E aí, junto, entra essa segunda pergunta em questão da Loud. O ambiente que você está, eu acho que é algo que te puxa muito. Então, se você está num ambiente que não é tão bom, ele vai, consequentemente, te puxar para baixo. Ali no ambiente, né, que eu formei com pessoas capacitadas, um sempre ajudava o outro. Então, igual tinha coisas que eu não sabia, outras pessoas sabiam e me ajudavam, e assim a gente fazia a troca. Às vezes a pessoa não sabia alguma coisa que eu sabia. Então, sempre que você tem essa troca com pessoas que sabem mais que você, né, é algo interessante para você conseguir sempre crescer e melhorar na sua profissão. Então, assim, fora que é o que eu falo muito pro pessoal, tem muita gente que fica preso nisso. Se eu não tiver o equipamento top do mercado, eu não vou conseguir. Se eu não tiver tal coisa, eu não vou conseguir. Cara, mete a cara, faz, por exemplo, vídeo, grava com o celular que você tem, sabe? Não precisa de uma câmera, não precisa de uma lente. Hoje em dia ainda qualquer celular mais ou menos tem uma qualidade muito melhor que provavelmente que uns 10, 15 anos atrás. Com a câmera que tinha lá naquela época. Então, assim, mete a cara, sabe? É igual eu falei, aqui a gente está falando sobre recomeços, então eu tive vários recomeços, e se eu não tivesse... E para mim a vida é assim, você vai tropeçar num certo momento, um certo período, para aprender, para no futuro você conseguir ser melhor. Então, eu tive a minha primeira empresa, eu vi vários erros, depois eu fui para uma outra área nada a ver, e hoje eu tô aqui empreendendo de novo. Então, o que eu errei lá atrás é algo que eu trouxe de aprendizado. E assim, questão de equipamento, cara, não acho que vale a pena você ficar se prendendo. Eu acho que mete a cara, é o conselho que eu dou para todo mundo. Mete a cara, faz, erra, errou, aprende com o seu erro. Obviamente, não adianta você ficar errando um atrás do outro também, que aí é sacanagem, né? Mas errou, aprende e segue em frente, entendeu? Eu costumo dizer pro time aqui que errar é humano, né? Como dizia meu falecido avô. Errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Exato. Então, assim, errar erre erros novos, né? Se errou, aprende com o erro e não cometa eles de novo. Exato. E além disso, normalmente, né, quando a gente vai vivendo, passando a vida e etc., aquelas experiências do passado que, por mais que não tenham nada a ver com o que a gente está fazendo hoje, muitos dos aprendizados, as lições que a gente teve vão voltar como soluções para coisas que a gente vai viver no futuro, né? Então, às vezes a gente olha, né, tem aquelas questões de escola, né? O que eu vou usar disso na minha vida no futuro? Exatamente. Muitas das coisas, de fato, não vai usar. Né? Quase nada. Mas muitas coisas também vão ter um momento que elas vão aparecer como uma solução. Sim. Ou como uma lembrança. Outro dia eu estava em casa com os meus filhos e aí a minha esposa estava lembrando de uma musiquinha que o professor criou para decorar a fórmula de Bhaskara. Nossa. E tudo mais. Então são coisas que realmente a gente lembra no futuro e pode ser a solução. Então a fórmula de Bhaskara pode ser que não serviu para a gente na profissão, mas pode servir para ajudar os filhos na lição de casa. Exato. Em algum momento você vai usar. Ela pode ser que sirva. Muito bom. Bom, aí depois você ficou 3 anos na Loud. E depois, teve mais recomeços? Parou por aí? Não, teve sim. Depois, eu fiquei 3 anos na Loud. Esses 3 anos foram muito intensos, foi um aprendizado absurdo. Eu evolui muito como pessoa, como liderança. Eu geria uma equipe lá dentro. A gente chegou a fazer documentários. Teve um documentário que foi pro Globoplay. Então, assim, foi bem interessante a gente ter esse tipo... E me amadureceu muito isso. E aí, quando eu saí de lá, teve mais um recomeço, que daí foi aquele período de 30 dias que eu fiquei pensativo. Será que Ficou naquela vida do bom vivan em casa, Bom vivan em casa, o que eu vou fazer? O que será que eu faço? E aí eu fiquei, será que eu
tento empreender de novo e vou por conta? Será que eu sigo como CLT, enfim, empregado? E aí eu fiquei 30 dias ali meio que pensando o que poderia ser bom, o que não poderia. E foi onde eu decidi. Eu falei assim, cara, eu já arrisquei tantas vezes, por que eu não arriscaria mais uma vez? E aí eu arrisquei mais uma vez e fui atrás de empreender de novo. E aí eu comecei sozinho, metendo a cara, procurando clientes aqui na minha região. Na época que eu trabalhei na Loud, eu trabalhei muito em São Paulo, então a maior parte dos meus contatos, das pessoas que eu mantive essa amizade, foi lá em São Paulo. Então, acabei que realmente foi um recomeço, porque aqui ninguém me conhecia, não tinha contato, não tinha cliente, não tinha nada, então... Mas você é de São José? Eu sou de São José. Então, eu fiquei lá um tempo, mas recomecei tudo aqui. E aí, foi muito difícil no começo, assim, meus primeiros, 6, 8 meses foi batendo a cabeça em várias ideias. Aí já como filmmaker? Já como filmmaker solo, E aí eu persisti bastante, pra falar a verdade. Quando eu comecei a sentir que tava dando certo foi durante, depois de um ano e pouquinho depois, sabe? Eu fiquei muito tempo batendo a cabeça. Mas o que você fazia que você fala, eu bati a cabeça e se eu tivesse... se eu soubesse o que eu sei hoje, né? Eu teria feito diferente ou teria feito igual? O que você fala? Bati muita cabeça nesse primeiro ano e depois eu achei a fórmula mágica. Algumas coisas eu manteria, que eu acho que é o que a gente está conversando. Muito dos erros que eu fiz durante esse percurso foi o que me fez evoluir e ser o que eu sou hoje. Mas algumas coisas daria para ter, dar aquele miguezinho, aquele caminho mágico ali, aquele atalhozinho. Então, acho que assim, questão de contato, para mim, hoje eu vejo que isso é muito forte, muito importante. E naquela época, como eu comecei do zero, eu não tinha contato nenhum. Então, hoje, com mais experiência e mais contato, é mais fácil ali você conseguir dar um passo, enfim, seguir por alguma direção. E o que você fez para conseguir mais contatos? Cara, fui metendo a cara e... Foi conhecendo as pessoas. Então... Mas participou de alguma coisa que gerasse mais conhecimento de pessoas ao mesmo tempo? Grupos de networking ou eventos? Foi alguns eventos que eu comecei a trabalhar mais essa parte de network. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito pra dentro, assim, eu não gostava tanto de conversar. Então essa parte em específico de ter que me comunicar com o cliente, ter que comunicar com outras pessoas para conseguir network, foi uma parada muito difícil para eu desenvolver, mas... Aí tem que ir furando a pedra mesmo. Exatamente. É difícil, muito difícil, mas assim, isso foi o que mudou completamente o jogo para mim. A questão de eu conseguir network, conhecer pessoas. Então, óbvio que isso não funciona para todas as pessoas, nem em todos os ambientes, mas hoje eu vejo que eu tenho um grupo de pessoas que eu indico o trabalho deles, eles me indicam para outros trabalhos, então isso é o que me traz uma grande rentabilidade hoje e me fortalece muito mais, que é algo que eu não tinha naquela época justamente por estar nesse recomeço de saindo de São Paulo voltando aqui para São José. Essa parte de contatos é sem dúvida o mais acelera o nosso processo de crescimento, né? E pegando a sua história, até eu como referência, no seu caso, né, como filmmaker e tudo mais, eu acho que a rede de contatos ela tem várias formas de a gente criar, né? Tem na escola, tem num trabalho que a gente já teve, tem grupos de networking, rodadas de negócio, tem na igreja, tem no futebol, mas conhecer pessoas é um grande passo para a gente realmente se conectar com elas.
Mas mais do que isso, não adianta a gente conhecer muita gente e entregar um mau negócio, né? Entregar um mau projeto. Exato. Então, possivelmente, a gente colhe os frutos pós-entrega, né? Mas sem a gente estar no meio das pessoas que possam confiar na gente, acelerar o processo para poder indicar que é o que está acontecendo com você hoje, que não só os seus pares, né, que trabalham no mesmo segmento com você, são os seus clientes, provavelmente quem maior geram indicações para você. Sim, com certeza. Né? E custa muito mais barato uma indicação de um cliente do que uma indicação fria, ali, né? Exato. E é exatamente isso que você falou. Tem 2 pontos muito interessantes nisso que você falou. A primeira é em questão da indicação. Não adianta nada a pessoa te indicar se você é péssimo no que você faz, entendeu? Então, tipo assim, ela vai te indicar uma vez pra nunca mais. Aí é como se fosse só sua mãe falando, não, fala com ele que ele é bom, né? Exato. Aí não adianta. Então, tipo assim, eu acho que o que fortalece e aquele famoso atalho é a indicação, mas se você não tiver uma prestação de serviço interessante, se você não souber se comunicar, conversar, se vestir, porque hoje eu vejo que isso é muito importante. O jeito que você veste, o jeito que você fala, o jeito que você comunica. No meu caso, os equipamentos, quando eu chego para o cliente, se você chega com um celular é uma coisa, o cliente já vai falar, pô, o cara tá gravando com o celular. Agora, se você chega com uma câmera, uma iluminação e tal, o cliente já vai falar. Teve até um cliente que aconteceu isso, ele foi indicação de uma médica que eu trabalho, e aí quando eu cheguei lá, ele falou, nossa, achei que você ia vir só com o seu celular e um bastãozinho. Quando eu cheguei com a câmera e meus equipamentos, eu falei, não, vou gravar, a gente vai gravar, vai fazer. Não que não funcione um bastão de LED e um celular, mas querendo ou não, isso é o que a gente vive hoje em dia, a questão de aparência funciona muito. Mas também entra naquele outro ponto, não adianta uma aparência se você presta um serviço ruim. O lance né, que a gente falou no começo, comece com o recurso que você tem, mas se você tem recurso para entregar mais do que a expectativa do cliente, então entregue mais que consequentemente o retorno virá. Sim, né? Com certeza. Muito bom. E dentre todas essas jornadas, recomeços e etc., o que você considera que sei lá, foi a maior dificuldade que você enfrentou ou a maior, sei lá, o medo, angústia, não sei se vai dar certo, como sempre que você vai começar alguma coisa gera dúvida, né? Mas o que ou quem fez você continuar investindo em algo? Porque você não fez, por mais que você tivesse vários recomeços, você não fez nada por pouco tempo, né? Você não fez nada por um mês, uma semana e falou não dá certo, não consegui, né? Então você persistiu. Aí toda a sua jornada foi de 8 anos, 3 anos, tá 3, 4 anos como videomaker, né? Nesse período agora. Qual foi a maior dificuldade e o que fez você realmente falar assim, não, eu preciso continuar? Então, eu sempre sou, já puxando muito isso que você falou, a questão do tempo, eu sou o tipo de pessoa que vai até o final. Para depois, quando eu ver que eu meio que largar, eu ver que, tipo assim, eu tentei de todas as formas. Então, por isso que... Mas teve alguma coisa que você chegou até o final e não deu certo e nem é desses recomeços? Ou não? É que assim... É que não dá certo é difícil, porque pra mim eu acho que tudo que eu fiz talvez tenha dado certo, óbvio. Por exemplo, a questão na minha empresa de publicidade, ali a primeira que eu tive. Pra mim, naquele momento, ela deu certo. Ela gerava É que chegou até o final a ponto de ter outra coisa que fosse melhor. Exato, e aí acaba que você vai evoluindo. Então, tipo assim, naquele momento ela era boa, chegou num certo momento, ela acabava que não estava mais funcionando, não estava mais girando, e um outro ponto começou a funcionar melhor. Então, foi evoluindo ali durante esse processo. Mas assim, para mim, acho que cara, o mais difícil, acho que nesse processo todo é você gerir uma equipe, cara. Gerir uma equipe é muito difícil, porque não depende só de você. Então, acho que é um processo muito difícil, mas... igual eu falei, eu não sou o tipo de desistir. Eu vou muito até o final, vamos tentar, vamos dar certo, vamos fazer dar certo. Eu
gosto de fazer as coisas darem certo. E aí, igual eu falei, e a gente conversou, vai dar problema, vai dar um erro, eu já fiz vários erros assim, vários, por exemplo, casamento. Já gravei casamento que deu um errinho, mas assim, você tem que aprender, tem que consertar aquele erro e tem que aprender para o próximo não acontecer de novo. Faz parte do processo de aprendizado da vida. Então, é errando que se aprende e durante esses 12 anos aí da minha vida de vários recomeços, eu fui aprendendo, eu fui recomeçando. Boa. Até chegar onde a gente chegou. Só um parênteses aqui de uma história curiosa que eu ouvi ontem de uma pessoa que trabalha com som em eventos e tudo mais. O lance de você realmente ter qualidade e preparo, planejamento, super importante para você executar evento e aumentar a expectativa, né? Ele estava comentando ontem que em determinado casamento era preciso tocar a marcha nupcial, né, na entrada da noiva, e no meio do casamento, na hora que a noiva estava ali na frente do altar, que já é aquele momento de êxtase mesmo do casamento, o ápice ali. Tinha um gemidão no meio do áudio. Então, o que é importante você se antever a isso, né? Então não baixa nada, principalmente você que trabalha com isso. Ou se baixar, presta escuta atenção, antes, né? Vê se tá tudo certo, vai até o final. Então, se você vai com a câmera, vê se tem bateria, se tá levando bateria cartão de memória. É importante. Né? Então, a parte do planejamento é muito importante, principalmente para quem trabalha com eventos. Você contando isso daí, eu até lembrei de uma coisa que foi muito interessante naquele meu começo. A primeira parte para eu conseguir criar uma rede de contatos foi através de lugares que eu já conhecia, pessoas que eu já conhecia, e eu ofereci meu trabalho de graça ali para eles conhecerem a qualidade do meu trabalho. E você gerar um portfólio. E eu gerar um portfólio. E é muito engraçado essa história que eu vou te contar, porque assim, eu estudei 16 anos na mesma escola, desde o maternal até o 3º ano do ensino médio, foi a mesma escola, perto da minha casa. E minha mãe também era professora nessa escola, e aí eu ofereci para eles um comercial, eu mandei mensagem para a diretora, falei, ó, tô trabalhando assim, assim, assado, queria oferecer um vídeo para vocês, né, enfim, gerar portfólio, aquela coisa toda, eu expliquei tudo, e aí a pessoa respondeu, tá bom, vou ver, e nunca mais falou nada. E aí, engraçado, isso lá no meu começo, engraçado que aí hoje... Eles querem te contratar. Não, ou querem de graça. Na verdade, eles vão fazer comigo, eu vou lá gravar, eles vão pagar tudo, eles entrarem em contato e falar assim, a gente tem visto bastante dos seus vídeos, a gente tem gostado, a gente queria fazer um vídeo também aqui. Então, para você ver que eu ofereci um vídeo lá atrás de graça e eles meio que não quiseram, e aí hoje eles entraram em contato para fechar. Então, é algo que é muito interessante, porque você consegue ver que você está dando certo, que você está no caminho certo exatamente por isso. Pô, naquele momento que eu ofereci de graça... Alguém fechou as portas para você. Exatamente. E hoje eles estão me procurando para fazer algo que eu ofereci de graça, eles não quiseram e hoje eles estão pagando para eu fazer o mesmo serviço. Então, assim, é interessante. Eu não neguei esse serviço, apesar de não ser de graça. Caí num anúncio de tráfego pago, né? Onde o Vinícius publicou que fazia vídeos profissionais, um vídeo profissional a preço de custo, né? E aí foi lá que nos conhecemos, vai fazer quase 2 anos. Quase 2 anos. Né? E estamos aí gravando os vídeos. Eu virei, além de contratante, eventualmente apareço nos vídeos do Vinícius também como ator. O cara já está no pacote completo já. É isso aí. Só reforçando esse lance da degustação, porque isso nada mais é do que você ganhar portfólio, testar, aprender com os erros, né? Gastar suas balas que você tem disponível naquele momento, até para ver quais são as necessidades que você precisa para corrigir para quem um dia vier te contratar. Uhum. Né? Aqui, né, no Instituto Gourmet, na escola, a gente fala muito isso sobre quem trabalha com comida. Como é que as pessoas se conectam com você se você não der para ela uma oportunidade de experimentar aquilo que você faz, né? Então, comida é uma das principais coisas que você tem que realmente fazer as pessoas experimentarem. Assim como você vai numa festinha de criança, come um brigadeiro, um bolo e fala assim, nossa, que delícia, quem fez? Né?
porque a pessoa está tendo a oportunidade de degustar. Então, se você trabalha com isso, não perca a oportunidade de apresentar para o maior número de pessoas. E não faça a pergunta, mas quem vai pagar essa conta? Tem que incluir no preço do seu produto que você vai vender depois. Mas no começo, o maior número de pessoas tem que experimentar aquilo que você está fazendo. Exato. E vamos falar sobre o seu futuro, Vinícius. O que te espera, o que te aguarda amanhã, quais são suas metas, seus sonhos para... Eu não sei, daqui já tem outro recomeço em vista, ou por enquanto está firme e forte nessa área. Tenho acompanhado muito seus vídeos aí, né? Você está voltando a aparecer aí como um futuro influenciador da área de vídeos e tudo mais. Então, para quem gosta desse mercado, é importante acompanhar, porque ele fala muito tecnicamente das coisas, além de vários memes que a gente compartilha também. Mas qual que é o seu objetivo aí, sei lá, para os próximos anos? O que você se vê fazendo agora que você parou de ser um empresário, né? Há algum tempo você já está aí com uma equipe trabalhando com você. O que você quer fazer daqui para frente? Cara, acho que toda a meta sempre de uma empresa é crescer cada vez mais. Hoje, contando comigo, são 5 pessoas trabalhando. Quero expandir isso, porque hoje, né, como você mesmo falou, eu empresário ali, eu sou a cara do negócio, as pessoas contratam muito por mim, né, porque viram o meu vídeo, viram eu trabalhando em algum lugar e querem me contratar. E eu quero poder fazer as pessoas contratarem pelo nome da minha produtora, não por mim. Então, assim, colocar outras pessoas para trabalhar junto, treinar, é algo assim muito difícil essa parte de você treinar pessoas, qualificar pessoas, porque hoje eu já tenho uma linha que eu trabalho, então eu me comunico com o cliente, eu entrego as coisas com excelência. E é o que eu falo isso para todo mundo. Quando você faz o seu negócio, você sempre vai fazer com um cuidado maior, um olhar diferente. Quando você contrata uma outra pessoa, às vezes aquela pessoa não vai ter o mesmo olhar que você tem. Ela vai querer ir lá, fazer a entrega e tchau, falou, braço e vou com Deus. Então é algo muito difícil, que é uma das coisas que hoje eu estou com dificuldades. E aí, em contrapartida no que você comentou também, questão de trazer um conteúdo interessante, porque eu sinto isso muito, que a galera na internet tem muito isso de o que eu sei, eu não vou compartilhar com ninguém. Eu acho que é a maior bobeira, porque se você se garante, se você é bom, acho que você compartilhar é só um ponto, assim, não vai mudar nada para você, sabe? Você vai continuar com seus clientes, com a sua entrega, você só vai estar trazendo a sua visão e melhorando o mercado em si, porque hoje o mercado de audiovisual é um mercado bem difícil, bem feio, vou falar sinceridade, porque a galera não entrega tanta qualidade assim, sabe? Então, já aconteceu comigo de eu contratar outras pessoas que, assim, você vê portfólio no Instagram, o cara tem qualidade, não sei o que, quando vê a entrega do cara ou a pessoa trabalhando, você fala, meu Jesus amado, o que eu fiz? Entendeu? É triste, se eu contar a história aqui fica mas é complicado. Então é algo que hoje eu penso nessa ideia de, ao mesmo tempo que eu quero melhorar e aperfeiçoar mais a minha empresa com pessoas qualificadas, eu também quero trazer um conteúdo e qualificar a galera da área para cada dia melhorar mais. Esse lance de você trazer conteúdo sobre a sua área é bem legal, porque eu acho que você passando a mensagem, querendo ensinar mais pessoas, né, a ocupar, a eventualmente ter os atalhos que você não teve, né? Ou de equipamento, ou de informações, ou tecnologia envolvida dentro dessa área. E quando a gente ensina, de certa forma, eu acho que é mais uma forma da gente aprender com aquilo que a gente realmente tem, porque muitas coisas estão na nossa cabeça. E a transferência dessa informação para frente faz com que a gente
reabsorva tudo aquilo e pensa, pô, talvez tenha alguma coisa aqui que eu ainda não sei, que eu preciso melhorar, ou será que eu estou fazendo aquilo que eu estou falando, né? Então, eu acho que o fato de transferir conteúdo para a galera não só ajuda a você qualificar pessoas, porque você acabou de falar que tem uma dor de ter profissionais que realmente pensam igual você, é uma forma de você ensinar as pessoas e amanhã essas pessoas podem se inspirar em você, podem querer vir trabalhar com você até para aprender e aí, eventualmente no futuro, seguir seus rumos ou não, prosperar junto contigo, né? Você até deu uma risada agora há pouco, me conta aí uma história cômica de profissionais que você contratou, que não deu certo, qual foi o efeito, o resultado, ou se isso gerou alguma consequência negativa em relação aos seus clientes? Cara, eu vou contar isso aqui, eu não sei se eu já contei essa história pra você. Essa pessoa sabe? Cara, sabe, com certeza. Se ela assistir, ela vai saber que é ela. Saber. Com certeza absoluta. Que é o seguinte, hoje eu trabalho com vários segmentos. Eu tenho médicos, restaurantes, casamento, 15 anos. Essa história em específico foi num casamento. O que acontece? Justamente... Não foi no casamento do gemidão, né? Não, graças a Deus. Mas ó, é quase lá. Falar pra você, normalmente me procuram às vezes, muitas vezes em cima da hora. Então, apareceu um cliente, eu tinha um casamento num sábado, e aí apareceu um cliente na mesma semana e falou assim, um cliente novo, precisava fazer uma gravação em São Paulo, vai ser um evento, e eu sou o tipo de pessoa que gosta de abraçar tudo. Então eu falei, vou contratar pessoas. Normalmente eu faço um casamento sozinho. Eu falei, vou contratar 2 pessoas, porque se eu consigo fazer um casamento sozinho, 2 pessoas vão dar conta. E aí eu pego esse dinheiro, pago eles, tiro um pouquinho de lucro e ainda ganho o que eu vou gravar em São Paulo. Fechei, contratei as 2 pessoas e a mesma coisa que eu falei pra você, por portfólio, o pessoal mandou os vídeos, coisa linda, você vê o Instagram maravilhoso, você fala, nossa, tô tranquilo, de boa. E aí, nesse meio dos casamentos, entra aquele outro ponto que a gente tinha conversado, indicações. Normalmente, quem fecha casamento são os fotógrafos. Então, eu tenho parceiros fotógrafos que fecham e jogam o meu serviço junto com um deles. E esse casamento foi exatamente isso que aconteceu. Essa fotógrafa, a gente já trabalha junto há uns 3 anos fazendo casamento. E aí eu falei pra ela, eu vou ter um trabalho lá em São Paulo, mas pode ficar tranquilo que eu vou mandar 2 pessoas, normalmente eu gravo sozinho, eu vou mandar 2 pessoas, elas são boas, mesmo sem conhecer as pessoas, né, mas a gente já dá Olha o risco aí de contratar no escuro. Meu Deus, e ainda falar que elas são boas, mas enfim, aí eu falei assim, não, vou mandar 2 pessoas, elas são boas, pode confiar. Mas você não ia no casamento? Eu não fui no casamento, eu fui gravar em São Paulo, e as 2 pessoas foram gravar no casamento. Você terceirizou? Terceirizei, e aí beleza. Isso hoje a gente já tem 3 anos fazendo isso juntos, mas na época devia ter 1 ano e meio, talvez 2. E aí eu mandei, tranquilo, isso foi num sábado, tranquilo, mandei, o pessoal foi, não sei o quê. Aí eu fiz a gravação, terminei a gravação lá em São Paulo, olhei o celular, nenhuma mensagem dela, eu falei, tô tranquilo, acho que foi da hora, acho que deu certo. Na segunda-feira, quando eu peguei meu celular e ela começou a falar pra mim, ela contou assim. Ela quem? A fotógrafa. A fotógrafa, que é a fotógrafa que me contrata, né? E aí ela falou assim, olha, nunca mais mande pessoas no seu lugar, principalmente esses 2. E ela começou a me contar tudo que eles tinham feito na festa. Abriu a bolsa, começou a pegar salgadinho da mesa. Mentira! Te juro. O cara, no meio da cerimônia, o fotógrafo, o filmmaker, no meio da cerimônia, saiu pra fumar e aí deixou lá, nem aí. Sorte que eu tinha outro gravando. Na festa, eles não estavam gravando a festa, eles estavam sentadas numa área, normalmente casamento fica um centrinho aqui, uns sofazinhos, né? Eles estavam sentados
O pior, eles não estavam sozinhos na festa. Eles levaram as namoradas. Então, cada um deles levou sua namorada. Tinham 4 pessoas sentadas no sofá, em vez de estar gravando, roubaram o salgadinho, fora coisas que eu não posso comentar, que é muito pesado. Deus. Então, assim, e aí, além disso tudo, aconteceu que a qualidade do vídeo ficou horrível, péssima. Deu nem pra salvar. Cara, assim, a gente salva daquele jeito, mas assim, comparado com a qualidade que eu entregava, assim, não chegou nem perto. Só que a gente precisava entregar, porque casamento é uma parada muito difícil. E é uma vez só. E é uma vez só. Ou deveria ser, né? Errou, não volta atrás. não tem como você voltar e pedir, vamos voltar, eu gravar semana que vem o sim e o beijo de novo, não sei o que, não tem como. Então assim, tive que fazer milagre com o que tinha, mas assim, além disso tudo, e aí entra aquilo que você falou, só não me queimou porque ela já te porque conhecia. ela já me conhecia e eu já tinha uma certa ressalva ali, já tinha um certo bônus ali com ela, mas se fosse o meu, sei lá, primeiro mês de trabalho e tivesse acontecido isso, provavelmente Nunca seria mais. O último. Assim como provavelmente foi para essas 2 pessoas em relação a você. Com certeza absoluta, nunca mais. Aí, ó, fica a dica para você que terceiriza o seu trabalho e não conhece a mão de obra, ou para você que assume a terceirização e não faz um bom trabalho. A sua chance de voltar e ser contratado novamente É muito mais difícil. é bem limitada. Muito bom. Tem mais? Cara, acho que a história mais marcante, assim, A do salgadinho é sacanagem, hein? Mas normalmente, pegando esse gancho, a galera de casamento fornece comida, bebida, pelo menos, sei lá, água Cara, ó, pra equipe, não? Teve um só, que eu vou falar pra você. Foi difícil, foi numa festa, assim, que era uma... Foi muito esse daí foi engraçado também. Foi uma festa que, teoricamente, parecia uma festa de 15 anos, só que já era uma mulher mais velha, ela estava completando 50 anos, mas provavelmente foi uma pessoa que não teve esse momento da festa de 15 anos. Então ela queria fazer todo o glamour ali do 15 anos, a troca de vestido e tal. E aí, naquela ali também foi meio triste, porque aquela ali me revoltou um pouquinho, sabe? Eu não sou muito de me revoltar, assim, com as pessoas, mas naquela festa em específico, a pessoa, em vez de fornecer... Normalmente a pessoa paga, né, a mais, e aí você que é fotógrafo, vai lá e come lá o mesmo buffet e tal. Nesse caso específico, a pessoa levou pão com presunto e queijo e uma garrafinha de água pra gente comer, pra gente não comer o mesmo do buffet. Aquele ali foi complicado, cara, porque assim, é uma mesquinharia que, pô, sem tamanho, sabe? Bem triste ver, assim, pessoas desse jeito, mas complicado. Mas ainda acho que nenhuma bate o que aconteceu no casamento, assim, porque o que a menina fotógrafa me descreveu do que rolou ali foi... Talvez essa dos 50 anos tenha vivido uma experiência parecida dos fotógrafos levar a comida embora. Às vezes ela falou, você vai comer pão com mortadela. Às vezes os dois que eu contratei fizeram a outra festa dela, e aí pode ser. Às vezes é um outro trauma, né? Nossa, que tristeza. Muito bom. Bom, a gente está chegando no final aqui, mas para a gente encerrar, queria que você falasse aí para a galera, tanto as pessoas em geral, né, que às vezes ficam esperando o momento ideal para agir, né, o momento certo para fazer alguma coisa, seguir um sonho, ou já enfrentam dificuldade e desistem, né? Qual que é a sua mensagem para essa galera? E depois pegar um gancho pro seu segmento, né? Os jovens aí que querem entrar os jovens ou não tão jovens, né? Que querem entrar nessa área do audiovisual, qual dica você dá para eles começarem realmente a participar desse mercado e até eventualmente ter mais opções de pessoas para trabalhar nesse evento, até porque evento não falta, né? Tem evento o tempo todo, então sempre tem mercado para todo mundo, o que falta normalmente são mão de obra qualificada. Exato. Né? Então qual que é o momento
fala aí pra galera o que você gostaria de passar, a mensagem que você gostaria de passar com a pergunta, né? Tá esperando o quê? Pra essa galera começar a agir. Na verdade, aproveitando até o gancho do nome do podcast e da sua pergunta, eu vou contar uma história de uma pessoa que é próxima a mim, que é o famoso tá esperando até hoje, entendeu? Então, assim, na época que eu entrei na Loud, eu puxei algumas pessoas para trabalharem comigo. São pessoas que estão no mercado até hoje, né, no audiovisual. E aí eu chamei essa pessoa e aí na época ela acabou, tava em outro emprego e aí tava querendo mudar, mas estava meio receosa e acabou não rolando. Depois eu chamei de novo essa pessoa, né, agora com o meu próprio negócio ali, para vir trabalhar, eu ensinar ela, fornecer equipamento, fornecer as coisas, eu ensinar ela, pagar um salário, enfim. E aí a mesma coisa, ela ficou nessa de tipo, mas eu não queria isso, eu queria aquilo. Então, tipo, você vê que é uma pessoa que tá realmente esperando alguma coisa, mas o que exatamente eu não sei. Assim, é uma mensagem que eu passo pra galera, cara, mete a cara. Eu acho que você tem que meter a cara, tem que errar, tem que aprender com seus erros e ir atrás, sabe? Não fica esperando, nada vai cair no seu colo, nada vai vir de mão beijada. Se você não correr atrás, se você não buscar, não vai acontecer. Então, assim, de verdade, corre atrás, independente se você tenha a melhor câmera do mercado ou um celular, cara, corre atrás, tenta desenrolar do jeito que você tem. Então, que é a melhor coisa. E aí, né, um passo de cada vez. Sempre já conheci outras pessoas também que deram um passo maior que a perna e acabaram falindo. Então, assim, um passo de cada vez. Falir faz parte também. Falir faz parte também, mas eu acho que... Cuidado com o tamanho do tombo. Exato. Se você vai com, né, um passinho ali, vai devagarzinho, crescendo, subindo, eu acho que você consegue no futuro tá bem grande, mas agora às vezes você começa hoje e amanhã já quer pegando um negócio gigante para você fazer, sem experiência, sem equipamento, sem network. Não adianta você no audiovisual comprar todos os equipamentos necessários se você não sabe nem usar. Ou se você vai querer aprender confeitaria e já comprar um monte de equipamento que você não sabe para que serve também. Então começa com o que tem e aí vai aprendendo. E aí vai aprendendo, e aí vai, sem medo. Boa. Antes de você falar sobre o recado para a galera do mercado, já falou, né? Eu queria que você desse uma dica para a galera que está começando além disso, tá? Eu lembrei de uma historinha que você falou, né, que muita gente fica esperando o momento ideal e nunca tá bom e sempre reclama de alguma coisa. Sempre reclama e eu normalmente eu conto essa historinha para quem começa a reclamar muito. Não dá, tá certo, não tenho dinheiro, não faço isso. E aí a galera fala assim, tô esperando, Deus vai me ajudar, né? Deus vai me ajudar. Sempre assim. Deus me ajuda, né? Tá muito difícil, Deus me ajuda. E aí tem uma historinha que é muito legal, que assim, tinha um cara, tava no meio do oceano, ia morrer afogado e tava lá, socorro, 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 Deus me ajuda, Deus. Aí foi um cara numa canoa lá, viu o cara do lado do que tava morrendo afogado, falou, ei, sobe aí. Aí o cara, não, pode ir embora, Deus vai me salvar. Aí o cara da canoa foi embora. Aí passou uns tempos, o cara lá continua, Deus, tô te esperando, me salva. Aí foi um cara de jet ski lá, ei, sobe aí no jet ski, bora. Não, pode ir embora, Deus vai me salvar. E por aí foi, até chegar num barco, num iate, encostar lá, jogar a cordinha, falar, sobe aí. Ele, não, pode ir embora, Deus vai me salvar. Aí, consequentemente, o cara tava cansado, morreu, né? Foi pro céu. Chegou lá, e aí, Deus? Fiquei te esperando você me salvar, tava lá no meio do oceano. Aí Deus olhou para ele e falou, eu mandei canoa, jet ski, barco, iate, helicóptero, você não subiu?
Você quer que eu faça o quê? Que milagre, Né? Não tem milagre. Então, não tem milagre que vai fazer, Deus não vai fazer o que é obrigação sua fazer. Né? Então, correr atrás depende só de cada um de nós. Da nossa vontade. Muito bom. E tem mais algum recado aí que você queira dar pra galera? Cara, de recado, eu acho que é exatamente isso que você falou, essa história. Acho que é correr atrás e não ter medo. Não adianta você ficar só na sua casa esperando alguma coisa acontecer. Acho que uma boa dica é para quem é do seu mercado ir para a rua e começar a oferecer serviço de graça. Exatamente, igual eu comecei, igual a história que a gente comentou aqui, né? Que eu ofereci de graça. Às vezes, assim, não vai ser tão fácil, mesmo você oferecendo de graça, tem pessoas que não vão aceitar. Então, assim, se você tiver essa barreira, igual eu comentei, que eu tinha de conversar ali, de fazer network, cara, oferece para sua mãe, oferece para seu vizinho, oferece para seu irmão. Sempre tem um empreendedor perto de casa. É impossível não ter, você não conhece ninguém, impossível, sempre tem alguém. Então, assim, oferece para alguém, sabe? Começa pela família, vai fazendo de graça. Assim, já fiz... Quantas coisas eu já fiz de graça para a família? Já fiz noivado do meu irmão, já fiz chá revelação, já fiz não sei o que. Então, assim, são coisas que você vai fazendo e vai aprendendo. Já errei em gravações com a minha família também, então são coisas Mas aí é de graça, Aí é de graça, então você tem um peso menor, entendeu? Então é algo até... Ou então, por exemplo, você não precisa nem gravar para os outros, grava para você. Então pensa em alguma coisa, grava, e aí você vai gravar e vai ver, nossa, errei tal coisa. O que acontece muito, às vezes a pessoa grava com o microfone, não conectou o microfone, está desligado. Então, assim, vai acontecer e aí você vai aprendendo e vai seguindo em frente. Só não esquecer coisas que eu vejo também, muita gente que faz a primeira degustação, etc., de graça, e depois fica refém, não consegue começar a cobrar ou entregar o seu valor. Então, cuidado para você não oferecer de graça e ficar preso a vida inteira para isso. Então, eu vou dar até o exemplo que a gente iniciou aqui. O Vinícius cobrou um valor bem irrisório para fazer um vídeo, só que automaticamente depois ele falou, olha, se quiser que eu faça mais, a gente pode fazer um contrato, e já colocou o pacote. E aí, como ele entregou um produto de qualidade, a gente falou assim, pacote vai ficar mais barato do que ficou uma gravação unitária, então vale a pena. Então, desde então, há quase 2 anos, estamos aí gravando vídeo. Então, é muito importante que você vincule o seu de graça, a sua entrega com algo que você possa ganhar o cliente, para que ele se torne um cliente pagador e promotor da sua empresa, do seu negócio ou do seu produto, e continue evoluindo e indicando. Né? E aí até esse ponto que você trouxe, que é muito interessante, que eu acho que isso é uma coisa que eu recebo muito hoje no meu Instagram, de tipo, na minha cidade a pessoa não paga esse valor. Só que eu acho que o problema não é a sua cidade, o problema talvez seja você, porque é o jeito que você se posiciona para o mercado, exatamente igual o Leandro acabou de falar. Se você é refém, se as pessoas te procuram, ele cobra R$100 e você vira o cara dos R$100 na sua cidade... Ou que vai fazer leilão, não vou fazer por 80 porque tem outro que faz por 100. Então foi exatamente esse momento, quando eu entendi isso na vida de empreendedor, que eu comecei a melhorar o meu público, porque obviamente, igual a gente estava conversando, comecei fazendo vídeo de graça, cobrando um pouco, mas depois, quando eu fui entregando a qualidade, quando as pessoas foram vendo, depois foi aumentando a indicação. Então, aí você vai cobrando mais caro das indicações. Mais caro, exato. Então as pessoas vão te conhecendo pela sua qualidade. E aí entra exatamente na primeira parte que a gente conversou sobre a força da indicação. Então, se você entra no meu anúncio e não gosta ali, é difícil fechar. É difícil fechar, tá tudo certo. Agora, uma indicação... Você não vai procurar. É muito difícil a pessoa que indicou não fechar. Então, por exemplo, se você indicar o meu trabalho para algum amigo seu, para algum familiar, é muito difícil que essa pessoa não feche. Ela só corre o risco de não fechar se tiver outras indicações também.
Também. Né? De outras ou por pessoas. Preços, mas é que daí depende, aí entra exatamente nesse ponto. Leilão. Então, se tiver outras indicações e aquela indicação é mais barata, e aí entra sempre isso. Às vezes a pessoa Qual é o acha valor que você tem, né? e aí o que você entrega, o seu portfólio, tudo isso vai contar no final das contas para a pessoa. O importante é que você não tem que vender para todo mundo. Né? Tem que vender para quem te dá retorno. Exato. Né? Porque senão você vai ficar conhecido como a pessoa que é o cara do vídeo de R$100, entendeu? Exatamente. Aí vai trabalhar muito, mas não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar nada. Muito bom. Bom, Vinícius, para a gente encerrar aí, fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar, qual que é seus canais, redes sociais, continua com vídeo no YouTube de jogos, conta aí pra galera. Cara, hoje eu não tô mais, só jogo em casa só por diversão, mas não faço mais vídeos. Mas para quem quiser, meu Instagram, o Vini Marcos, lá eu posto bastante bastidores, posto dicas, né? Enfim, falo bastante sobre esse mundo do audiovisual, igual o Leandro comentou. Então, acho que por lá a gente consegue ter um contato mais estreito ali para conversar. Boa. Só antes de eu encerrar aqui, fica para um próximo podcast. Acho que a gente já falou um pouco, mas eu também trabalhei 10 anos aí no mercado de videogames, então a gente tem um quê de conexão, apesar de eu não jogar nada. E bola também não, né? Hã? Bola também não. Não, bola só com os pernas de pau aqui. Bom, é isso aí. Bom, então vamos encerrar aqui o nosso segundo episódio do Tá Esperando o Quê Podcast. Vocês me encontram aqui no podcast uma vez por mês, sempre com essa qualidade de câmeras e vídeo e áudio aí do nosso amigo Vinícius. E no meu Instagram, TikTok, LinkedIn, Olê Mendonca. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tamo junto. Muito bom.